Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A notícia caiu como uma bomba no meio da tarde em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, tradicional clube do futebol brasileiro e atualmente comandado por Cuca, teria recebido uma proposta considerada exagerada por parte do proprietário do Al Nassr, da Arábia Saudita, interessado em adquirir o controle total da SAF do Galo. O número exato ainda não foi revelado oficialmente, mas as cifras circulam nos bastidores como algo fora do comum até mesmo para os padrões do futebol globalizado e milionário de hoje. A movimentação pegou a torcida de surpresa, especialmente pelo momento atual do clube, que vive uma temporada intensa no Brasileirão 2025, lutando por posições de destaque e contando com o apoio apaixonado da massa. O presidente do Atlético não quis comentar oficialmente, mas pessoas ligadas ao clube confirmam que a proposta chegou por vias formais e está sendo analisada com cautela. Nos bastidores, fala-se em um valor que beira os 2 bilhões de reais, com possibilidade de investimentos adicionais em infraestrutura, categorias de base e contratação de estrelas de renome internacional. A proposta, vinda do mesmo grupo que gere o Al Nassr, clube onde brilha Cristiano Ronaldo, teria chegado através de intermediários europeus, com a promessa de transformar o Atlético Mineiro em uma potência continental, à imagem do que vem ocorrendo com outros clubes adquiridos por fundos sauditas nos últimos anos. A ideia de ver o Galo disputando, em pé de igualdade, com os maiores clubes da América do Sul e com reforços de peso seduziu parte da diretoria. No entanto, outro setor mais conservador do Conselho Deliberativo demonstrou resistência imediata. Em campo, o time de Cuca segue oscilando no Campeonato Brasileiro de 2025. Após um início de temporada instável, o Galo conseguiu recuperar terreno e atualmente ocupa a 7ª colocação, com 36 pontos conquistados em 22 rodadas. A campanha vem sendo marcada por atuações irregulares, mas com lampejos de futebol competitivo. Reforços recentes, como o retorno de jogadores com passagem pela Europa, ajudaram a fortalecer o elenco. A torcida tem comparecido em peso à Arena MRV, e o ambiente interno é de mobilização por objetivos maiores. A chegada de uma proposta bilionária, no entanto, traz instabilidade política nos bastidores e levanta dúvidas sobre o futuro imediato do clube. A possibilidade de transformar o Atlético em uma SAF já vinha sendo discutida há algum tempo, mas sempre cercada de reservas. Muitos torcedores enxergam com desconfiança esse modelo, especialmente diante da cultura de pertencimento que cerca o clube. No entanto, o interesse direto de um investidor árabe desse porte muda o patamar da discussão. A proposta não envolveria apenas a compra da SAF, mas também um plano detalhado para a construção de um centro de treinamento de nível europeu, ampliação da capacidade da Arena MRV e fortalecimento da marca internacional do Galo, especialmente nos mercados asiáticos e do Oriente Médio. Fontes ligadas à cúpula atleticana revelaram que a proposta também prevê a contratação de um executivo estrangeiro para gerir a área esportiva e a chegada de pelo menos 3 jogadores de impacto já na próxima janela internacional. Um deles seria um nome com passagem por Copa do Mundo e grande apelo midiático, o que acendeu a imaginação da torcida e aumentou a especulação nas redes sociais. Nomes como Karim Benzema, Modric e até mesmo Neymar foram mencionados por torcedores em grupos de WhatsApp, embora nenhum deles tenha sido confirmado. A ideia de um Galo galáctico mexeu com o emocional da massa, dividida entre o entusiasmo e o receio de perder o controle sobre as decisões do clube. O técnico Cuca, em entrevista recente, evitou comentar diretamente a proposta, mas deixou escapar uma frase enigmática: "O Galo é gigante, mas pode ser ainda maior." Internamente, ele já teria sido consultado sobre os planos esportivos e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de comandar um projeto grandioso, desde que mantida a autonomia técnica e respeitada a identidade do clube. Cuca vive sua 3ª passagem pelo Atlético e tem forte identificação com a torcida, o que o coloca como uma peça-chave no convencimento da comunidade atleticana sobre os rumos a seguir. Seu carisma e sua trajetória vitoriosa pesam em qualquer decisão estratégica. Enquanto os conselheiros debatem e a imprensa tenta apurar os detalhes da negociação, a torcida do Galo se mobiliza. Grupos organizados já começaram a articular manifestações em favor da transparência no processo de análise da proposta.
Nas redes sociais, hashtags como hashtag Galoé dos Mineiros e hashtag Safnão Bombada ganham força, com vídeos de torcedores clamando por cautela. A desconfiança não é gratuita. A história recente do futebol brasileiro está repleta de exemplos de clubes que venderam suas operações sem planejamento e acabaram em crise. A diretoria sabe disso e, por isso, prometeu divulgar um parecer detalhado nos próximos dias, após análise jurídica e financeira aprofundada. Outro fator que pesa é o momento financeiro do clube. Apesar da reestruturação promovida nos últimos anos, o Atlético ainda lida com um passivo relevante. A SAF foi criada justamente para facilitar a captação de recursos e a gestão responsável da dívida. Nesse sentido, a proposta do Fundo Árabe aparece como uma possível tábua de salvação, capaz de acelerar projetos que levariam anos para sair do papel. Por outro lado, há o risco de diluir a identidade atleticana e submeter o clube a interesses comerciais distantes da realidade local. O equilíbrio entre ambição e preservação tornou-se o grande dilema do momento. O Galo, fundado em 1908, sempre se orgulhou de ser um clube do povo, nascido no coração de Minas Gerais e com raízes profundas na cultura local. A ideia de ver essa história sendo comandada por investidores estrangeiros incomoda muitos torcedores antigos, que temem uma descaracterização do clube. Ainda que a proposta preveja a manutenção do nome, das cores e do escudo, há um receio de que as decisões passem a ser tomadas em escritórios a milhares de quilômetros de Belo Horizonte. A globalização do futebol é inevitável, mas o desafio do Atlético será encontrar um caminho que una modernização e respeito à sua essência. Na prática, o Conselho Deliberativo terá a palavra final. A votação sobre a proposta ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer nas próximas semanas. Para ser aprovada, a venda da SAF precisa de maioria qualificada, o que significa articulação política intensa. A diretoria vem realizando reuniões com diferentes alas do clube, apresentando projeções e ouvindo sugestões. Há quem defenda ajustes na proposta, como a inclusão de cláusulas de proteção ao patrimônio histórico e a exigência de investimento mínimo nas categorias de base. O debate promete ser acalorado e decisivo para o futuro do clube. Do ponto de vista técnico, a chegada de recursos dessa magnitude transformaria o Galo em uma das potências do continente. Com dinheiro em caixa, estrutura de ponta e uma comissão técnica experiente liderada por Cuca, o Atlético poderia brigar de igual para igual com os gigantes do futebol sul-americano e até mesmo se aproximar do patamar de clubes europeus em termos de gestão. No entanto, o sucesso de uma operação desse porte depende de planejamento, continuidade e, sobretudo, de respeito à cultura do clube. O futebol é paixão, e a confiança da torcida será decisiva na aceitação ou rejeição do projeto. A torcida do Galo, que já viveu de tudo, da Série B ao título da Libertadores, agora se vê diante de um novo capítulo, talvez o mais importante de sua história recente. Uma proposta tentadora, cifras impressionantes, promessas de grandeza e o eterno dilema entre o coração e a razão. Enquanto a bola rola na Arena MRV e os olhos se voltam para o desempenho em campo, nos bastidores do Atlético a decisão está sendo construída. Uma decisão que pode mudar o rumo do clube para sempre. Enquanto a diretoria do Atlético analisa detalhadamente cada cláusula da proposta saudita, o ambiente político interno do clube esquenta. Conselheiros mais antigos argumentam que a história centenária do Galo não pode ser colocada em jogo por cifras bilionárias. Já outros, mais jovens e ligados à nova gestão, veem na proposta uma oportunidade única de globalização do clube e estabilidade financeira a longo prazo. A divisão de opiniões é visível em reuniões internas, entrevistas anônimas concedidas à imprensa e nas entrelinhas de comunicados oficiais. Para muitos, aceitar a proposta significaria entrar definitivamente no século XXI do futebol, enquanto para outros, significaria abrir mão da alma atleticana em troca de uma ilusão de grandeza. Dentro de campo, Cuca segue blindando o elenco de qualquer instabilidade que a possível venda da SAF possa trazer. Em suas palavras à beira do gramado, ele tem enfatizado a importância de foco total nas competições. O Atlético tem compromissos importantes pela frente, tanto no Brasileirão quanto na Copa Sul-Americana, e qualquer distração pode custar caro. A experiência de Cuca nesses momentos turbulentos tem sido um trunfo.
Ele já viveu cenários de pressão extrema e entende o peso emocional que paira sobre os jogadores quando o futuro do clube é discutido fora das quatro linhas. Mesmo assim, o treinador confidenciou a pessoas próximas que, caso a venda se concretize, gostaria de fazer parte do projeto, desde que as bases esportivas do Galo sejam respeitadas. O torcedor atleticano vive um turbilhão de emoções. Nas ruas de Belo Horizonte, a dúvida divide opiniões. Em frente à sede do clube, um grupo de torcedores organizou uma vigília com faixas e bandeiras exigindo transparência. Muitos deles carregam cartazes com frases como "Nosso Galo não está à venda" e "Orgulho não tem preço". Já nas redes sociais, torcedores mais jovens demonstram empolgação com a possibilidade de ver o clube disputar contratações com gigantes europeus e reforçar sua imagem global. Influenciadores digitais, ex-jogadores e até ídolos do passado começaram a se posicionar, gerando ainda mais engajamento e acalorando o debate público. Por outro lado, os representantes do fundo saudita não escondem o entusiasmo com a possibilidade de adquirir o Atlético. Segundo fontes próximas à negociação, a escolha pelo Galo se deu após uma análise minuciosa de mercado, que considerou o tamanho da torcida, a estrutura do clube, a força regional de Minas Gerais e o potencial de crescimento internacional da marca. O estádio moderno, a localização estratégica de Belo Horizonte e o histórico de formação de grandes jogadores pesaram na decisão. Eles teriam, inclusive, consultado figuras influentes do futebol brasileiro para entender melhor a cultura do clube e o perfil da torcida. A visão de transformar o Galo em um hub do futebol sul-americano é ambiciosa, e os investidores estariam dispostos a dar carta branca para grandes mudanças. No entanto, ainda há barreiras jurídicas e regulatórias a serem superadas. A legislação brasileira prevê salvaguardas para proteger o patrimônio cultural de clubes centenários, mesmo sob o regime de SAF. Advogados especializados em direito desportivo já foram acionados para avaliar os termos do contrato e garantir que o Atlético mantenha sua essência. Isso inclui exigências como a manutenção da sede, das cores e do nome do clube, além de garantir participação ativa da associação civil nas decisões estratégicas. Há também a preocupação com a governança. Quem teria a palavra final em decisões esportivas, contratações, comando técnico? Essas são perguntas que precisam de respostas claras antes de qualquer assinatura. Enquanto tudo isso acontece, os números impressionam. A proposta incluiria a quitação imediata de dívidas superiores a R$ 600 milhões, além de aportes anuais de R$ 300 milhões nos próximos 5 anos para o futebol profissional. Fora isso, o projeto prevê a construção de um novo centro de excelência médica e científica, com laboratórios de última geração, equipe multidisciplinar e parcerias com universidades mineiras. O objetivo seria transformar o Atlético em um dos clubes mais avançados em medicina esportiva da América do Sul. A base também seria contemplada, com planos de criação de núcleos de captação de talentos no interior de Minas e em países vizinhos como Paraguai, Bolívia e Colômbia. Internacionalmente, o interesse pelo Atlético gerou repercussão imediata. Veículos de imprensa esportiva da Europa e do Oriente Médio destacaram a notícia como mais uma etapa da ofensiva árabe no futebol mundial. Depois de clubes como Newcastle, Al-Nassr e Al-Hilal, o Galo seria o primeiro clube da América do Sul a receber uma proposta direta e concreta de aquisição integral por um fundo ligado à monarquia saudita. Isso levantou discussões também entre analistas financeiros, que veem o futebol como uma plataforma estratégica para a expansão de influência econômica e cultural de países do Golfo Pérsico. Para eles, não se trata apenas de futebol, mas de geopolítica, soft power e diversificação de ativos. A Arena MRV, recém-inaugurada e já considerada um dos palcos mais modernos do Brasil, seria um dos pilares do projeto de expansão. Os árabes teriam planos de transformar o local em um centro multiuso de referência internacional, capaz de receber eventos esportivos, shows, congressos e até mesmo amistosos internacionais. A proposta inclui a ampliação da capacidade, modernização de acessos, construção de hotel e museu interativo sobre a história do clube. A ideia é fazer do estádio um ponto turístico da capital mineira, atraindo não só torcedores, mas também visitantes do mundo todo interessados em conhecer o novo Galo. A pressão aumenta a cada dia. O calendário avança, o mercado da bola se movimenta e a janela internacional se aproxima. O Atlético,
que já vinha monitorando alguns jogadores de destaque no futebol sul-americano, pode ter sua realidade completamente transformada em questão de semanas. A injeção de capital abriria portas para negociações ousadas, inclusive com jogadores que antes eram considerados fora do alcance do clube. Além disso, contratos de patrocínio estão sendo revistos, com empresas multinacionais demonstrando interesse em associar suas marcas ao projeto caso ele se concretize. A movimentação é grande e envolve não apenas o futebol, mas também marketing, logística, comunicação e direitos de transmissão. Neste momento, o futuro do Galo está em jogo. Cada passo da diretoria será minuciosamente observado pela torcida e pela imprensa. Os próximos dias prometem ser decisivos, e a expectativa é que a diretoria convoque uma reunião geral com conselheiros, sócios e representantes das torcidas organizadas para apresentar o parecer completo. O Galo pode estar às vésperas de uma transformação histórica. Mas, como todo grande salto, ele exige coragem, planejamento e, acima de tudo, respeito pela própria história. O torcedor atleticano, com sua paixão incomparável, será mais uma vez protagonista dessa jornada. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. A decisão final está próxima. Nas salas internas da cidade do Galo, no calor dos debates do Conselho e na arquibancada vibrante da Arena MRV, todos aguardam um desfecho que pode marcar para sempre o destino do Atlético Mineiro. A proposta do Fundo Saudita, considerada uma das maiores já apresentadas a um clube sul-americano, escancara o novo capítulo que o futebol brasileiro começa a escrever. E o Galo, clube de tradição, paixão e identidade forte, está no centro desse furacão. Aceitar a oferta significa abraçar uma nova era de modernidade, recursos quase ilimitados e projeção global. Recusar, por outro lado, seria manter viva a autonomia, a cultura de resistência e o orgulho regional que moldaram a história do clube. No meio disso tudo, Cuca se mantém como uma figura de equilíbrio. Com sua experiência e pulso firme, tem sido peça-chave para manter o elenco focado e a torcida minimamente tranquila. Em sua visão, o futebol dentro das quatro linhas não pode ser afetado por negociações fora de campo. Ele sabe que, independentemente do que ocorra, o Galo seguirá jogando, batalhando, vencendo, perdendo, vivendo. E que a paixão da torcida jamais será comprada. Por isso, seus discursos são sempre pautados pelo respeito à camisa e à tradição, mesmo quando a diretoria flerta com o inédito. Na arquibancada, o sentimento é confuso. Muitos se encantam com as promessas de modernização, grandes contratações e títulos internacionais. Outros, mais céticos, enxergam a SAF como uma entrega perigosa a interesses comerciais distantes. A alma do clube, dizem, não pode ter dono. Os bares de BH, os grupos de WhatsApp, os programas de rádio, todos falam disso. O Galo virou o centro do debate esportivo nacional. Não há torcedor que não tenha uma opinião, um receio, uma esperança. Porque mais do que números, o que está na mesa é o coração do clube. É a sua história. É a sua gente. O grupo árabe segue confiante. Acredita que a proposta feita é irrecusável. Argumenta com dados, promessas, garantias jurídicas e planos de longo prazo. Tem no papel um projeto de clube modelo para a América do Sul. E tem, acima de tudo, um olho no potencial do Galo, sua torcida fiel, sua estrutura moderna, seu apelo regional forte e sua ambição latente de conquistar o continente de forma definitiva. Para os investidores, o Atlético representa a chance perfeita de unir paixão popular e estratégia empresarial. Eles sabem que o clube tem tudo para ser uma potência, basta o combustível certo, e eles estão dispostos a fornecê-lo. Mas, no fim das contas, nem tudo se resume a dinheiro. O futebol brasileiro tem mostrado, nos últimos anos, que o sucesso de um projeto não está apenas nas cifras, mas na forma como ele é conduzido. A SAF pode ser um motor de transformação, mas também pode ser um caminho sem volta se mal gerido. O Galo precisa pesar bem cada detalhe, ouvir seus torcedores, respeitar sua identidade, acima de tudo, não se deixar seduzir por promessas vazias. O conselho, a diretoria, o técnico, os ídolos e, claro, a torcida,
tem uma missão histórica pela frente: decidir o que será do Atlético Mineiro nas próximas décadas. Até lá, a Arena MRV seguirá sendo palco de grandes emoções. O time continuará sua caminhada no Brasileirão 2025, tentando transformar a força das arquibancadas em pontos preciosos na tabela. Enquanto isso, fora de campo, negociações, reuniões e cálculos se multiplicam. O Galo está prestes a cruzar uma fronteira invisível, entre o passado glorioso e o futuro incerto. Cabe a quem o conduz hoje ter a sabedoria de preservar o que o clube tem de mais valioso: sua alma, sua torcida e sua história. Porque bilhão nenhum vale mais do que isso. E no coração do atleticano, o amor pelo Galo jamais estará à venda. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.